Então bora atualizar mais uma vez a nossa carteira pública aqui do canal, já estamos aí desde o início do ano atualizando. Hoje eu quero mostrar para vocês uma empresa nova que eu incluí nessa carteira, uma empresa muito boa, que eu considero uma das melhores do seu setor. Fique aí até o final que eu vou mostrar exatamente qual é essa empresa e como analisar, quais critérios eu costumo utilizar para selecionar uma boa empresa, quais critérios eu utilizo na minha carteira pessoal, na carteira pública, para ela poder entrar para a empresa, para me tornar sócio. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses indicadores. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. De antemão já peço para você se inscrever, já deixe seu like, se possível deixe um comentário, me fala aqui alguma empresa que você tem aí na sua carteira, se você queira que eu faça um vídeo a respeito dessa empresa. Também ative as notificações, né, para você não perder nenhum vídeo e não perder as próximas atualizações da carteira pública que a gente começou lá no início do ano. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu falo sobre investimentos, finanças e investimentos, sobre como montar uma carteira de investimentos robusta, uma carteira de investimentos diversificada, focada na multiplicação de patrimônio ao longo do tempo, focada naquela geração de renda passiva mensal. Vou deixar aqui ó, o meu Instagram, vocês vão lá, eu posto conteúdo diariamente, não deixa de seguir lá também não, beleza? Para quem não está acompanhando a carteira desde o início, sobre ela eu faço um aporte aqui público mensalmente de R$500 e mensalmente eu mostro para vocês, eu atualizo vocês sobre essa carteira e aí mostro para vocês o rebalanceamento dela na prática. Todo mês aqui vocês podem até voltar aos vídeos anteriores que vocês verão essa atualização mês a mês. Então bora para a tela do computador que eu vou mostrar mais uma vez esse rebalanceamento e essa nova empresa que eu adicionei nessa carteira. Primeiramente analisando aqui a nossa carteira antes de fazer o aporte, a gente percebe que estão todos próximos dos nossos objetivos, que é 25% em cada classe de ativos. Então vamos fazer o rebalanceamento. Quais são as duas classes de ativos que estão mais distantes do objetivo? Que são as ações e fundos imobiliários. Então esse mês eu vou concentrar o aporte nessas duas classes. No mês passado eu concentrei os aportes no ETF, no exterior e no tesouro. Esse mês eu vou concentrar 50% em ações e 50% nos FIIs. Primeiramente nos fundos imobiliários, vou pegar uma cota do KNCR e uma cota do KNRI, que são os dois fundos imobiliários também que estão mais desequilibrados, estão mais distantes. Então, para tentar trazer um equilíbrio maior, vou comprar um fundo, uma cota do KNRI e uma do KNCR. Vamos comprar uma cota do KNCR 11 e uma cota do nosso famoso KNR 11. Confirmar. Agora em ações eu vou fazer mais um investimento de cerca de R$250 para fechar o aporte do mês. Eu vou, as ações também estão bem balanceadas, estão todas ali próximas a 20 e poucos %, né? Copel está um pouquinho a mais, então eu vou comprar um pouquinho de Porto Seguro, Santander e Sanepar e vou adicionar uma nova empresa também de um setor perene. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, os motivos que eu vou adicionar lá na nossa carteira. Então, primeiramente vou comprar duas ações de Porto Seguro, uma ação de Santander, 14 ações de Sanepar. Para finalizar, vou incluir essa nova empresa que é a Fleury do setor de saúde. Eu vou comprar 7 ações dessa empresa. Vocês puderam ver, eu adicionei a Fleury, essa empresa importante do setor de saúde, que também é um setor perene, é um setor que eu gosto bastante, é um setor que está sempre apresentando resultado, justamente porque é um setor que sempre tem demanda. O setor de saúde é um setor perene justamente por causa disso, é um setor estável da Bolsa Brasileira. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos indicadores que eu utilizo para selecionar, que eu utilizei para selecionar a Fleury e que eu também utilizo para selecionar os meus próprios ativos lá na minha carteira pessoal. Primeiramente, esse aqui é o checklist que eu utilizo para qualquer empresa que vai entrar na minha carteira. Todos esses indicadores. Primeiro, a primeira análise que eu faço é entender o modelo de negócio da empresa. Então, primeiro eu preciso entender o que aquela empresa faz, como ela ganha dinheiro e não simplesmente investir porque você ouviu alguém falar, você ouviu bem dela, mas você precisa entender o modelo de negócio dela e como
ela tem lucro? Como essa empresa tem receita? Esse é o primeiro passo antes de investir, entender o modelo de negócio da empresa. Aqui tem outros indicadores que eu utilizo, eu não vou falar de todos, mas esses são todos que eu utilizo. Indicadores de resultado e crescimento, como receita, EBITDA, lucro, patrimônio líquido, indicadores de retorno, ROI, dividend yield, enfim. Indicadores de eficiência, como a margem líquida, indicadores de endividamento, como dívida líquida sobre EBITDA, e por último eu faço os indicadores de valuation, para entender o preço da ação, o momento que a gente vai estar fazendo investimento, se o preço está extremamente caro ou se não está. Esses são os indicadores que eu utilizo, eu vou mostrar aqui para vocês os principais e como você pode utilizar aí nas suas análises também. Aqui embaixo, aqui no cantinho, eu deixei alguns sites para vocês utilizarem também para fazer as análises, que são sites que eu utilizo, como Trademap, analisedeações.com, fundamentos.com.br, statusinvest.com. São os principais, são os que eu mais gosto, então é uma boa dica aí para vocês fazerem as suas análises também. O site que eu gosto bastante, que para esse primeiro critério, que é entender o modelo de negócio da empresa, é o analisedeações.com. Eles descrevem aqui embaixo tudo que você precisa saber sobre o modelo de negócio da empresa. Eu acho muito interessante. Você tem todas as informações aqui e consegue saber o que a empresa faz, qual o modelo de negócio dela, como ela fatura e as demais características. Vejam bem. Aqui tem algumas primeiras informações importantes, o segmento de saúde, o setor de saúde, quando ela fez o IPO, então aqui você já vê que é uma empresa que já está há 13 anos na Bolsa de Valores, ou seja, ela já se provou aí no tempo, tem alguns outros indicadores interessantes aqui, mas a gente precisa entender entender o que a empresa faz, A Fleury é uma das empresas de maior destaque na área de medicina e saúde, principalmente no ramo de exames laboratoriais. A Fleury oferece serviços de exame laboratorial e de imagem, informações de diagnóstico, laboratório de check-up, serviços de diagnóstico por imagem. Conta com uma rede de aproximadamente 216 unidades de atendimento, sendo que possui várias outras marcas, várias outras empresas que ela foi adquirindo aí ao longo do tempo. Então ela atua em três segmentos. Medicina diagnóstica, medicina integrada e também odontológica. A companhia se tornou líder do segmento premium com o passar do tempo e com o intuito de participar mais do segmento intermediário, ela adotou uma postura expansionista em 2001, fazendo diversas aquisições. E ela está fazendo aquisições, fez ótimas aquisições importantes recentemente, que vocês podem ler, tem todo o histórico da empresa também, premiações. Então é um site muito interessante que te apresenta essas informações da empresa. Você passa a conhecer como essa empresa funciona, qual é o modelo de negócio dela, que é isso que a gente precisa saber. Já o segundo critério que a gente vai utilizar, os próximos dois critérios, é a gente verificar o crescimento, se ela está crescendo, os resultados, os indicadores de resultados dela estão em crescimento ao longo dos anos. Isso tende a gente a compreender que se uma empresa vem crescendo seus resultados, crescendo seus lucros, crescendo suas receitas ao longo dos anos, o que tende a acontecer para os próximos anos? Ela tende a continuar crescendo, porque a gente vai verificar que ela é uma boa empresa, é uma empresa em crescimento de resultados, e a gente que vai estar investindo nela agora, por exemplo, a gente espera que com base no passado, a gente já consegue ter uma ideia do que vai ser para o futuro. Aqui no próprio análise de ações, a gente consegue verificar esse crescimento, vejam bem, aqui vamos olhar só a receita, o crescimento da receita total e o crescimento do lucro, vejam bem. Desde 2013, ela vem crescendo ano a ano. Vocês podem vir aqui olhar com calma depois, ano a ano, essa receita vem crescendo. Estamos aqui em 2022 e mais uma vez ela vai bater o recorde de receita. Em relação ao lucro também, a gente vem verificando aqui desde 2013, praticamente há 10 anos, olha como esse lucro, o lucro líquido da empresa vem crescendo ano a ano. Aqui tá em queda, porém o ano de 2022 ainda não acabou, ou seja, ela vai bater o recorde do ano passado, que foi o grande recorde dela de lucro. Esse ano ela provavelmente vai bater também. Outro site que eu gosto de olhar também é o Status Invest. No Status Invest, aqui embaixo, a gente consegue ter ideia desse crescimento dos resultados, dessa constância em crescimento dos resultados da empresa. Vejam bem, desde 2013, como eu falei para vocês, ano após ano, a gente vem verificando esse crescimento do lucro.
da empresa. Como eu disse, ano passado ela faturou 350 milhões e esse ano ela tende a chegar perto ou superar. Mas você consegue ver essa escalada ao longo do tempo, o crescimento dos resultados e, consequentemente, o quê? O crescimento dos proventos. Porque para uma empresa pagar proventos, esse ano ela ainda não pagou, mas provavelmente ela deve pagar aí para o final do ano. Para uma empresa pagar proventos, pagar dividendos, o que é o primeiro requisito dela? Ela tem que dar lucro. E é uma empresa lucrativa. Veja que desde 2017 ela vem lucrando aí acima de 300 milhões por ano. Então imagina isso daqui há 5, 10 anos, do jeito que ela está crescendo e do jeito que ela está fazendo aquisições, ela está comprando outras empresas, para quê? Para aumentar o faturamento e, consequentemente, aumentar o lucro da empresa e, consequentemente, quem vai se beneficiar com isso? Os acionistas, que vão receber cada vez mais dividendos e suas ações vão se valorizar cada vez mais. Quando você for selecionar uma empresa, você precisa analisar o histórico dela. Para entrar na minha carteira, um critério que eu coloco como preponderante é ela já apresentar resultados por pelo menos 5 anos. Se é uma empresa que entrou na bolsa ano passado, há 2 anos, não vai entrar na minha carteira, porque eu não tenho base para analisar aquela empresa. Utilize isso aqui para suas ações também, para fundos imobiliários, a mesma coisa. Aqui a gente tem base há 10 anos para analisar. Então, como eu disse, ela vem crescendo seus lucros, apresentando bons resultados aí há 10 anos. Então, o que tende a acontecer para os próximos 10 anos? Ela continuar apresentando bons resultados. Então, você precisa de um histórico para direcionar a sua escolha no ativo, né? Pronto, a gente já analisou o nosso primeiro indicador, que é entender o modelo de negócio da empresa. Depois vimos alguns indicadores de resultados e crescimento, que é o lucro e a receita. Vimos que são resultados constantes. Agora a gente vai ver um indicador de retorno, que eu gosto bastante, que é o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Aqui pelo próprio Status Invest você tem todos esses indicadores de retorno, indicadores de rentabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre o ROI. O que é o ROI? Aqui eu gosto muito do site Status Invest, que aqui você passando o mouse, eles já te passam o conceito do indicador. O que é o ROI? É o retorno sobre o patrimônio líquido. É a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e do dinheiro dos investidores. Então, essa porcentagem aqui vai demonstrar qual é a rentabilidade, qual é o retorno que aquela empresa consegue entregar com base no patrimônio que ela possui, com base no patrimônio líquido que ela possui. Então vocês têm que ter uma ideia que o ideal é você ter um ROI de uma empresa que indica bom retorno ali a partir de 10, 15%. E aqui a gente consegue ver que o ROI da Fleury é de 19%. E aqui ao lado a gente consegue ver o histórico, né? Ela já está um bom tempo com o ROI acima da média dela. Qual que é a média histórica dela? 12%, que já é um bom ROI. Ela está bem acima, quase o dobro desse ROI dela, dessa média histórica. Desde 2016 ela está com uma média, um ROI bem interessante. Agora vamos para um indicador importantíssimo também, que é a margem líquida. É um indicador de eficiência. A margem líquida mostra quanto aquela empresa consegue gerar de lucro com base na receita dela, ou seja, no final das contas, quanto que sobra ali no caixa da empresa de lucro líquido. É isso que a margem líquida demonstra. Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas da empresa. Ou seja, quanto que sobra a cada 100 reais que ela fatura, a cada 100 reais que entra de receita, quanto que sobra no final do dia, quanto que sobra ali no final no caixa da empresa. No caso da Fleury, a cada 100 reais sobram 8 reais. O ideal é você procurar empresas ali com uma margem líquida a partir de 8%, 8, 9, 10%. Quanto maior, melhor, do mesmo jeito do ROI. Quanto maior for o ROI, melhor. E a margem líquida também. Quanto maior for a margem líquida, mais eficiente é a empresa. No meu entendimento, eu coloco como base ali a partir de 8%. Então, nesse quesito, a Fleury tá no limite, mas já é uma boa margem líquida. Mas a gente tem que entender também a política de crescimento da empresa. Ela é uma empresa ainda em crescimento, que está se expandindo, então muitas vezes ela vai abrir mão do lucro no curto prazo para lucrar muito mais lá na frente, para ter uma margem líquida muito maior lá na frente, que a gente como investidor de longo prazo é o que mais importa. Por último, a gente vai olhar um indicador de endividamento, é para saber de fato a saúde financeira daquela empresa, se ela possui dívida saudável, uma dívida controlada. De antemão, a gente vai olhar aqui o dívida líquida sobre EBITDA. O que é o dívida líquida sobre EBITDA? Mostra quanto tempo demoraria para a empresa pagar todas as suas dívidas com base no seu resultado operacional. Ou seja, a Fleury hoje ela demoraria praticamente 2 anos e meio para quitar todas as suas dívidas com base no seu resultado operacional. A gente tem que ter ali, em média,
Para a gente considerar uma dívida saudável, esse indicador está ali entre 0 e 3, 3,5 no máximo. Então, a Fleury é uma empresa com dívida saudável também. Então, o dívida líquida sobre EBITDA vai mostrar o grau de endividamento daquela empresa. Então, a Fleury também passa nesse indicador. Pessoal, como vocês puderam ver, a Fleury é uma ótima empresa e passou em praticamente todos os requisitos, todos esses critérios que eu coloquei para vocês. Em praticamente todos aqueles que estão ali, naquele checklist, ela passa também. Por isso, é uma empresa que está tanto na minha carteira pessoal, quanto na carteira, eu decidi adicionar na carteira pública também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo que vai ajudar vocês a selecionar bons ativos e montar uma boa carteira para o longo prazo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!